padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivenciamos agora a graça de Deus que nos congrega, para que a força da nossa comunhão aqui na comunidade orante possa abrir nossos corações e nós possamos, ao escutar a palavra santa de Deus, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, nossos corações sejam modulados com o coração de Deus. Hoje temos a interpelação que nos vem da exemplaridade de um chefe da sinagoga, que se aproxima de Jesus, era Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e faz-lhe um pedido insistente: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Rico é o comentário das homilias de São Pedro Crisólogo, quando diz: todas as leituras evangélicas nos prodigalizam as grandes vantagens da vida presente e da vida futura. Assim começa a leitura de hoje. Aproximou-se um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe-lhe a mão e ela viverá. Conhecedor do futuro, Cristo não ignorava que aquela mulher que lhe viria ao encontro. Por meio dela, o chefe dos judeus aprenderia que Deus não precisa sair do lugar, nem ser conduzido por caminho algum, nem ser levado pela presença física, mas que devemos crer e estar Ele presente em toda parte, todo em toda parte, sempre em toda parte. E podendo fazer tudo só pela sua vontade, sem o menor esforço, concedendo forças em vez de suprimi-las, afugentando a morte não com a mão, mas com uma simples ordem, restituindo a vida não pela medicina, mas apenas com uma palavra. A minha filhinha está doente, quase à morte, mas vem. E é como se dissesse: seu corpo ainda está quente, ainda parece respirar, ainda não exalou o último suspiro, o dono da casa ainda possui uma filha, a região dos mortos ainda não a conhece, portanto, apressa-te para que possas reter a alma prestes a partir. O pobre homem julgava que Cristo não poderia ressuscitar a que morrera sem tocar-lhe o corpo. Por isso, quando chega à casa e viu que consideravam a menina como perdida, a fim de poder impelir à fé os incrédulos, Cristo disse que ela não morrera, mas dormia, para que acreditassem ser mais fácil levantar-se do sono que da morte. Por isso disse: a menina não morreu, ela está dormindo. Para Deus, a morte é realmente um sono, pois desperta o morto mais depressa para a vida do que se desperta alguém que está dormindo. Deus restitui, meu irmão e minha irmã, o calor vivificante aos membros gélidos do morto, antes que o homem infunda vigor a quem está no sono. Por isso o apóstolo diz: num instante, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressurgirão. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu diante dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Amado e amada de Deus, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegaram então à casa do chefe da sinagoga, Jairo. Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Entraram então no quarto onde estava a criança. E Jesus pegou na mão da criança e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados. Amados e amadas de Deus, o Senhor se aproxima de nós. Precisamos nos aproximar dele como Jairo fez, quando viu Jesus cair aos seus pés e pede com insistência, porque o Senhor mesmo lhe recomenda: basta ter fé. E ele vive a força desta fé, e por isso abrem-se as portas da sua vida para receber a graça e o dom de Deus. Nós somos chamados a cultivar assim a nossa experiência de fé, porque Ele é o Senhor de nossa vida. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a Deus a graça de aumentar a nossa fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira